Olá pessoal, estamos aí com mais uma mensagem de Deus para o seu coração e eu quero que antes que você assista essa mensagem, você escreva aqui embaixo, inscreva-se no YouTube e depois você dê esse sinalzinho que você está curtindo essa mensagem e compartilhe para os seus amigos mais uma mensagem de Deus para a sua vida sobre o tema de que lado você está. É uma mensagem que você irá refletir de que lado você está, se está do lado do Deus verdadeiro ou do Deus falso. Que Deus nos abençoe. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz as Sagradas Escrituras: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não respondeu nada. Amados, nós lemos aqui esse texto e ouvimos agora, através dessa leitura bíblica, a grande preocupação daquele grande homem de Deus, Elias, ao convocar tanto o povo como as autoridades naquela época, para que o povo eles pudesse ali definir de forma mais precisa, sincera, verdadeira, real, em que na verdade consistia a sua fé. De que lado você está? Muitas vezes nós estamos em cima do muro, muitas vezes nós não estamos sabendo o que na verdade nós queremos. E Elias, por ser perseguido pelo rei Acabe, a Bíblia diz que ele, antes desse desafio, ele passou também por um isolamento. Ele passou alguns dias ali no ribeiro de Querite, onde Deus ordenou que ele fosse ali para aquele lugar e que ali Deus ia sustentar ele. E Deus sustentou ali Elias com água, mandava ali os covos, levar pão, alimento para Elias, mas chegou o momento em que o pão e a água acabou ali no ribeiro de Querite. E ele se direciona para outra região que Deus o determina, e ele é desafiado, procurado pelo próprio rei Acabe. E ele, após ser confrontado com Acabe, ele percebe que dentro do palácio havia uma cúpula muito forte, que estava dando mais ênfase à questão do sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? É a mistura das crenças, das religiões, onde às vezes isto pode trazer uma certa confusão na mente das pessoas, a ponto das pessoas não saber discernir entre o que é certo e o que é verdade, entre o que é certo e o que é verdadeiro, entre o que é mentira e o que é falso. E Elias ali, ele após confrontar aquele rei, a história nos mostra que a idolatria, ela estava permeando Israel, a ponto dele contratar 450 homens para ficar no palácio, comendo à custa do rei, para profetizar simplesmente mentira, para enganar a nação. E a nação estava indo de mal a pior. Pior que o rei estava sendo iludido, enganado por as falsas profecias, as falsas revelações e pelos deuses estranhos que estavam sendo introduzidos ali em Israel. E a história nos mostra que ele desafia aqueles 450 profetas de Baal, porque Baal foi um deus que eles adoraram ali em Israel, que era um deus dos cananeus, porque Elias casou com Jezabel, e Jezabel era filho de um rei sidônio, e tinha os costumes dos cananeus, e levou para Israel todos os deuses, imagens, objetos de culto, de adoração, era levado para Israel, a ponto deles esquecer o verdadeiro Deus, que tinha criado o céu e a terra, que era o Deus que regia as leis e as regras de Israel.
E ali o profeta usado por Deus faz o desafio, ele diz bem claro: hoje eu ponho diante de vós, eu faço diante de vós um desafio. Até quando vós cocheareis entre os vossos pensamentos? Ou escolheis, pois, hoje a quem vocês deveis servir. E o texto diz bem claro que se vocês devem seguir a Deus ou a Baal, mas seguir. Diz que, porém, o povo não lhe respondeu nada. O povo emudeceu a sua voz, calou-se diante do desafio de Elias. E Elias faz o desafio diante do rei e diz: o Deus que responder com fogo, vamos fazer 2 altares. O Deus que responder com fogo certamente é o Deus verdadeiro, mas tu não podes colocar fogo sobre o altar. E o rei conclamou ali seus 450 profetas, fizeram o altar, prepararam o novilho, colocaram sobre ali o altar, e eles clamavam de manhã, de tarde, e clamava Baal, 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 e Baal nada de ouvir. E Elias, já olhando para a cegueira espiritual dele, disse: olha, clama em voz mais alta, talvez Baal esteja viajando. E eles clamavam, quanto mais eles clamavam, nada de ouvir a voz de Baal. Ele disse: talvez Baal esteja dormindo. E Elias ali começou até mesmo a criticar a forma como eles estavam sendo enganados por aqueles 450 profetas. E a história diz que quando chegou a vez de Elias, Elias pegou aquelas pedras. A Bíblia diz aqui no versículo que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Pegou ali 12 pedras que estavam ali, começou a montar o altar, colocou o bezerro, o animal, sobre o altar, cortou em várias partes e fez um rego em volta daquelas pedras que estavam ali, que era constituído o altar. Pegou 12 pedras, cada pedra representava a tribo de Israel, os filhos de Jacó. E ali colocou a água sobre a lenha, sobre aquele altar, e começou a orar e pedir ao Senhor. O que a gente aprende aqui, dentro desse pequeno texto? Que para que Deus pudesse ouvir a voz do seu servo Elias naquele momento, era necessário que o povo se chegasse ao profeta, ao homem de Deus. Ele disse que ele convocou o povo: chegai-vos todos a mim. E aqueles que estavam do lado deles se chegaram a ele, porque havia também obediência, que é um fator fundamental hoje para que no nosso relacionamento a gente possa crescer, a gente possa alcançar e conquistar os objetivos traçados por Deus. Diz que ele convocou o povo veio. Depois ele pediu que o povo ali pegasse todas aquelas pedras que estavam ali e consertasse o altar que estava quebrado. Ele reparou. Terceira coisa importante que nós precisamos entender para que Deus possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor, é reparar o altar. O altar, meu amigo, minha amiga, representa o nosso coração, representa o nosso interior. O nosso coração, ele tem que estar pronto, limpo, preparado, para que receba a verdadeira adoração, para que o Senhor possa receber a verdadeira adoração. Sem que haja um conserto na vida do homem, Deus não pode receber adoração. A nossa adoração, ela tem que consistir em verdade, em um culto verdadeiro. A nossa adoração, ela não pode ser misturada com outras coisas que venha até tentar enganar Deus nos nossos atos. Deus fala através do profeta Isaías, diz: olha, vocês me louvam com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Isto quer dizer que não basta cantar, louvar, gritar, falar em voz alta, se o nosso coração não estiver
voltado para Deus, se o nosso altar não estiver consertado diante do Senhor. O texto diz bem claro que ele reparou o altar, pegou aquelas pedras. O que representa essas pedras? Nós vamos fazer aqui uma pequena analogia. Essas pedras, elas podem representar os valores morais que estão sendo investidos hoje na nossa própria sociedade. Quantas famílias hoje, os valores estão investidos no meio das famílias? Não há mais o respeito entre os filhos com os pais, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, esposa e esposo. Não há mais aquela consideração dentro da própria casa. São valores que precisam ser resgatados no nosso dia a dia. É uma pedrinha que tem que ser reparada, colocada neste altar da nossa oração. O amor também. Quantas pessoas já se esfriaram do amor fraternal, do amor mútuo, da consideração? Há muitas intrigas, há muitas contendas no meio das famílias. E as famílias, elas precisam se unir, porque o amor é a base de toda a união de uma casa, de uma família. Se a família ela quer prosperar, crescer, ela tem que se basear no amor, ela tem que conviver através desses valores, que são valores importantes no nosso dia a dia. Essa pedra também, ela pode representar a importância da oração, de se orar, de se relacionar com Deus. A nossa oração não é apenas um monólogo, não, mas a nossa oração é uma conversa amistosa entre a criatura e o Criador, entre o verdadeiro e o falso, entre a terra e o céu. Nós como cristãos, você como adorador, você através da oração, você pode transpor várias dimensões em vários lugares, orando a Deus, pedindo a Deus, e Deus pode ouvir a sua oração. Elias ali comprovou, mostrou para o rei que todos aqueles 450 profetas estavam equivocados, estavam ali vendidos, porque eles queriam apenas só levar vantagem. E ele provou naquela simples oração que o Deus que ele servia, ele simplesmente levantava a sua mão, se curvava diante de Deus, reparava o seu altar e buscava Deus, e Deus certamente o ouviria. A história vai nos mostrar que Elias ali, ele orou e ele disse: Senhor, ouve-nos, Senhor, para que saiba que há um Deus no céu, que tu és o nosso Deus. E naquela hora a Bíblia diz que ele orando ao Senhor, o desceu fogo do céu. O fogo queimou aquele altar, queimou o animal de sacrifício, queimou a água e até lambeu o rego daquele altar que estava sendo colocado ali aquela água. Para provar que Deus, ele tem poder em todos os elementos da terra. Tem poder no céu, na terra, no mar. Deus tem o poder, tem um controle sobre todas as coisas. A história vai nos mostrar que neste momento em que ele pegou aquelas pedras para juntar, ele estava ali montando o alicerce para que mais na frente ele pudesse ali contar a grande vitória estabelecida pelo Senhor. Às vezes está faltando na sua casa a pedra da oração, a pedra do respeito, a pedra do amor, a pedra da amizade, a pedra do relacionamento. Às vezes você não se relaciona bem em casa, relaciona bem lá fora, mas em casa não relaciona bem. Então o que adianta? Então primeiro nós temos que cuidar de casa. A palavra de Deus nos diz: se a gente não cuida bem da nossa própria casa, como poderemos cuidar da casa de Deus? Então Deus quer que você cuide primeiro da sua casa, da sua própria vida espiritual. Primeiro é o seu altar, primeiro é a sua vida com Deus. Deus quer que você faça essa checagem, essa autoanálise na sua própria alma, no seu próprio ser.
faça como Paulo, ele chega a dizer. Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós devemos se autoanalisar. Autoanalisar é fazer um exame próprio de nós mesmos. E a Bíblia nos mostra que quando ele juntou todas aquelas pedras e colocou, né, tudo em ordem, Deus ouviu a sua oração. Se você quer que Deus atenda a sua oração, se você quer que o mal se afaste da sua casa, do seu lar, no meio da sua família, a partir de hoje, deste momento, procure consertar o altar da tua família. Procure colocar as pedras em ordem, da oração, do louvor, a pedra da palavra, a pedra da mansidão, a pedra da alegria, a pedra da paz, a pedra da longanimidade, a pedra do domínio próprio. Comece agora a estabelecer essas pedras, essas coisas que são valores, e com certeza você vai refletir o caráter de Cristo na sua vida. É esta palavra. O homem de Deus, ele aqui, ele venceu mais uma vez os seus adversários, porque ele provou que ele servia um Deus verdadeiro. Eu pergunto a você, de que lado você está? Você está do lado da esquerda ou do lado da direita? Você está do lado daquele que fala a verdade ou está do lado daquele que mascara a verdade? Você está do lado daquele que confronta o pecado ou você está do lado daquele que abafa o pecado e que oculta o pecado? Você está do lado daquele que massageia o teu ego, que te elogia, ou está do lado daquele que fala a verdade para ti, sem ter medo de sofrer retaliação? A nossa nação brasileira está precisando ouvir pessoas que sejam verdadeiras. Chega de mentira, chega de engano, chega de trapaça. Nós precisamos definir na nossa vida espiritual quem na verdade nós estamos servindo. Deus, Ele não quer que nem eu e nem você se curve e se prostre diante dos problemas, diante das adversidades. Davi, no Salmo 20, versículos 7 e 8, ele diz: uns se curvam e outros caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em cavalos, outros em carro, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, o Deus do nosso exército. Então, que você possa entender que andar pela verdade e aceitar o culto verdadeiro faz com que Deus receba de você a sua verdadeira adoração. Não importa se a maioria estão contra você, o importante é que você esteja do lado da verdade. Elias estava sozinho quando confrontou o rei. Foi desafiado, foi mandado chamar pelo rei, foi escarnecido pelo rei, mas ele não se sentia só, porque ele tinha um Deus presente que estava ao seu lado. Aquele que serve a Deus nunca se sente só. Eu estou aqui neste momento, neste púlpito, em virtude, da quarentena, mas eu não estou só. Deus está comigo. Eu tenho uma equipe de obreiros, de levitas, a igreja que está em minha volta, orando, intercedendo por mim. Então você também não está só. Não se sinta só, isolada, como se você estivesse clausurada, presa dentro de um sistema. Saia desse sistema, saia para a luz. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem me segue não andarás
em trevas. Então que o Senhor possa te abençoar, que você possa optar pelo culto verdadeiro, andar pelo lado da verdade, apoiar aqueles que praticam a justiça, aqueles que são honestos, aqueles que trabalham com lisura, aqueles que têm uma identidade, aqueles que têm um comportamento perante toda a sociedade limpo. Deus, Ele requer de mim e de você que sejamos verdadeiros. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Fica esta mensagem de Deus para a sua meditação, reflexão nesta live. Com certeza você depois vai adicionar, compartilhar para seus amigos. Também está sendo transmitido também para o YouTube, e você pode acessar lá, escrever lá embaixo, inscreva-se, tá o nome, inscreva-se, e depois colocar o dedinho lá acenando que você participou, que você curtiu esta mensagem. Quem vos fala é pastor Gessé Santos, pastor da Igreja Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, em Imperatriz, Maranhão, Brasil, América do Sul. Mas quero deixar um abraço aqui à minha querida esposa, companheira Elizabeth Silva, pastora que está sempre me dando apoio como intercessora e companheira nesta nova caminhada. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, e estaremos na quarta-feira, se Deus quiser, no próximo culto online e na nossa live, transmitindo ao vivo para todos vocês. Graças a Deus. Amém.